Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com os irmãos, que é uma palavra que, ou melhor, é um tema que eu já compartilhei várias vezes com a igreja. É o poder da oração. Eu já compartilhei desse tema inúmeras vezes com a igreja, porque esse é um tema de extrema necessidade na vida do crente. Ter uma vida de oração, ter uma vida de leitura bíblica, de disciplina, ter uma vida de disciplina de oração e de disciplina de leitura bíblica, talvez seja o maior desafio que o crente enfrenta na sua peregrinação aqui na terra. Esse talvez seja o maior desafio. O maior desafio não é trazer o dízimo, o maior desafio não é ofertar, o maior desafio não é ministrar. O maior desafio que o crente enfrenta ao redor do mundo é ter uma disciplina rígida de oração e leitura bíblica. Eu ouso dizer que a maioria dos crentes ao redor do mundo não possui uma disciplina rígida. Ouso dizer até mesmo que muitos pastores não possuem uma disciplina rígida de oração e de leitura bíblica. E quando nós estamos em guerra, em tempos de guerra, uma das táticas do inimigo é impedir que chegue no quartel do inimigo, que chegue ao local onde o exército que ele está combatendo está acampado. Uma das táticas de guerra mesmo, no mundo, é impedir que o alimento chegue àquele quartel, é impedir que o armamento e as munições cheguem. Então eles ficam vigiando, e quando eles descobrem que vai chegar um carregamento de munição, um carregamento de armas, eles procuram fazer emboscadas para atacar aquele carregamento, para tomar aquelas armas, tomar aquela munição e não deixar fazer chegar até o quartel do inimigo. Quando eles descobrem que está sendo levado provisão de mantimento para os soldados se alimentarem, vitaminas, vacinas, remédios, eles atacam esses comboios, visando impedir que esse alimento, que esses remédios, que essas vitaminas cheguem ao quartel do inimigo. E por que eles fazem isso? Eles fazem isso porque se o inimigo não estiver alimentado, se o inimigo não estiver saudável, se o inimigo estiver doente, ele é uma presa fácil para ser combatida. Ele não tem força para lutar fisicamente. Ele não tem força para resistir muito tempo um tiroteio aberto. E se o inimigo consegue também impedir que as munições e o armamento cheguem, esse exército não vai ter nem munição para aguentar um tiroteio, não vai ter nem armas para se defender do inimigo que está atacando. Então esse quartel, esse acampamento, facilmente será destruído, facilmente será encampado pelo oponente. E o que a maioria dos crentes ignoram é que nós que nós vivemos uma guerra. A vida do crente nesse mundo é uma guerra, é uma luta contra o pecado, que vive batendo a nossa porta.
as informações, as distrações, as ofertas para o pecado são inúmeras e nós temos que guerrear. Então nós precisamos estar fortes, bem alimentados, nós precisamos ter munição, nós precisamos ter armamento para nos defender das astutas ciladas do diabo. E qual é o alimento do crente? Do que é que o crente precisa se alimentar para se fortalecer? A palavra do Senhor é o alimento para o crente, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. O salmista diz: coloquei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E qual é a nossa arma de defesa e qual é a nossa arma de ataque? Qual é a arma que o crente tem para se defender e para atacar o seu inimigo? É a oração. E o inimigo, sabendo disso, ele cria estratégias. O diabo, sabendo disso, ele cria situações que envolvem desde o cansaço até mesmo a aparente falta de tempo. Hoje, quem disser que não tem tempo por quê? Hoje, se alguém disser que não tem tempo para orar, não tem tempo por quê? Se hoje nós dissermos que não temos tempo para ler a Bíblia, por que não tem tempo para ler a Bíblia? Sabe por que não tem tempo para ler a Bíblia? Porque está fazendo nada durante muito tempo. É porque está escolhendo fazer nada por muito tempo. É porque está escolhendo fazer outras coisas, porque o tempo tem. O inimigo, então, tem investido pesado nos crentes para impedi-los de se alimentarem e, portanto, ficarem fortes e de se municiarem para defender-se e atacar o inimigo. E nos dias de hoje, nesses dias de hoje, abril de 2020, nos dias de hoje, o combate que nós estamos tendo que combater é um combate corpo a corpo contra um inimigo invisível. O mundo tem proposto armamentos de defesa contra esse inimigo invisível. De qual inimigo invisível eu estou falando? Eu estou falando do Covid-19. Eu estou falando do coronavírus. O mundo, as autoridades, os cientistas, os estudiosos têm proposto armas de defesa: o álcool gel, a máscara, as luvas, o isolamento social. Tudo isso são armas que o mundo tem proposto e nós devemos acatar. O crente deve acatar. O crente deve fazer isso. O crente deve isolar-se, sair só quando for de extrema necessidade, usar a máscara, né? Cuidar e ter o seu álcool gel sempre à mão, por perto, lavar as mãos ao chegar em casa, tirar a sua roupa, tomar um banho, botar uma roupa de casa diferente da roupa da rua. Nós temos que tomar esses cuidados. Agora, qual é a vantagem do crente sobre as pessoas do mundo? É que, além dessas precauções, nós temos armas disponíveis por Deus para todo aquele que crê se revestir do poder de Deus. E que armas são essas? São as nossas orações, é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus gera fé. Um homem, uma mulher sem intimidade com a palavra, sem leitura bíblica, sem oração, é uma pessoa fraca que não consegue segurar o escudo da fé, que defende o crente dos dardos inflamados do maligno. Um homem, uma mulher crente, que não tem vida de oração, que não tem vida
de leitura bíblica não consegue sequer embanhar o escudo da fé para se defender das informações malignas que o mundo nos traz. Nós temos visto pessoas desesperadas com tantas informações ruins. Mas aquele que tem se alimentado da palavra, aquele que tem tomado o escudo da fé, aquele que tem orado ao Senhor, aquele que tem vigiado, porque a Bíblia diz: vigiai e orai, esse vai passar por essa pandemia, esse vai passar por essa luta contra esse inimigo invisível e vai passar vitorioso. Porque o anjo da morte pode passar na nossa casa, mas nas vergas das nossas portas está aspirrado o sangue do Cordeiro, que verteu na cruz do Calvário o seu sangue por amor a nós, por obediência ao Pai. E a sua palavra diz: comereis coisas mortíferas e não te fará mal. Se alguma cobra te morder com veneno, não vai te fazer mal. Ah, então já sei, pastor, eu vou para o mato e deixar, se a cobra quiser me morder, não vou tentar o nosso Deus, amém? Eu vou ter fé que a palavra dele me protege, e essa fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus. E essa fé é alimentada pela oração. Nós vivemos em meio a uma guerra espiritual, todo o tempo o crente vive essa guerra espiritual, e nesses dias nós estamos vivendo essa guerra contra esse inimigo invisível que é o Covid-19. É necessário combater de frente esse inimigo, é necessário que estejamos fortes e bem armados. Quando temos medo, quando nos deixamos nos abater por informações negativas, a nossa imunidade baixa. Isso já está explicado cientificamente. Você, quando fica exposto a 5 minutos de notícia, está no grupo da igreja esse vídeo, você, quando fica exposto a 5 minutos de notícia ruim e deixa essa notícia ruim penetrar em você, você fica 20 minutos sem imunidade no teu corpo, com a imunidade baixa no teu corpo. Mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. E esse verdadeiro amor vem de Deus. O alimento do crente é a palavra, a arma de defesa e de combate do crente é a oração, e é justamente essas duas ferramentas que Satanás tem impedido muitos crentes de usar. São justamente essas duas armas, a palavra e a oração, que Satanás tem impedido muitos crentes de usar. E aí, o que acontece com esses crentes? Eles se enfraquecem, eles não conseguem sequer segurar o escudo da fé, são facilmente atingidos por toda sorte de medo, de insegurança, e tornam-se facilmente presas a serem abatidas, neutralizadas, desarmadas, enfraquecidas pelo inimigo das nossas almas. Eu quero hoje com você olhar para a vida de Samuel e ver a principal arma que trouxe a Samuel sucesso, poder e vitória. Eu quero olhar para a vida de Samuel e ver com você o que foi que fez a diferença na vida de Samuel, que fez dele um profeta, que fez dele alguém que tinha poder para ungir o rei. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 1. A partir do versículo 10, 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo de número 10, está escrito assim: E Ana, com amargura de alma,
orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração. Os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém, Ana respondeu: não, meu Senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho, nem bebida forte. Apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta tua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então ele disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho e comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Senhor, abençoa essa breve meditação que faremos das Sagradas Escrituras, em nome de Jesus. Primeira coisa que eu destaco: Ana tinha um problema. Ela era uma mulher atribulada. Ela desejava ter um filho, porque a mulher nessa época que não tinha um filho, principalmente um filho homem, era uma mulher desprezada. E a angústia dela toda era gerada pela falta de um filho. Mas o que eu vejo ela fazer? Eu vejo ela sair e contar suas mágoas para todo mundo. Eu vejo ela colocar os seus problemas no Facebook, no Instagram. Eu vejo Ana orar ao Senhor, ao único que tem poder para resolver os nossos problemas. E a Bíblia diz que logo após ela ter orado, ela já sai com outro semblante. Ela já não é mais uma mulher angustiada. Ela ainda não teve a resposta da oração dela. Ela ainda não recebeu a notícia que está grávida. Ela ainda não sabe sequer se Deus ouviu. Mas ela já sai da presença do Senhor com outro semblante. Ela já não está mais triste, porque na presença do Senhor há alegria. Eu vejo no mundo de hoje várias Anas que desejam seus filhos de volta. Seus filhos que estão no tráfico, no vício, na prostituição. Seus filhos que estão vagando pelas ruas, morando debaixo dos viadutos. Eu vejo várias Anas chorando, angustiadas, aflitas, por não terem seus filhos. Mas não vejo muitas Anas procurando o Senhor para pedir ajuda. Muitas das vezes, até mesmo dentro da própria igreja, nós vemos mulheres angustiadas, sofridas, homens, jovens, mas não estão buscando o Senhor em oração, crendo que o Senhor é poderoso. Veja, Samuel é uma resposta de oração. Ana orou, pediu a Deus, e Deus ouviu a sua oração. Eu quero estimular você que está me ouvindo aí no vídeo. Eu quero estimular você a orar e pedir, porque Deus vai ouvir a sua oração. A segunda coisa que eu aprendo
com Samuel está registrado no capítulo 1, no versículo 20. Capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 20, diz assim: Ana ficou grávida e, passado o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. O que foi que Ana fez aqui? Samuel significa, o nome Samuel significa pedido a Deus. O que ela fez? Ela deu honra ao Senhor. Muitas pessoas oram, pedem coisas ao Senhor, o Senhor responde, o Senhor dá, o Senhor ouve, mas eles não se lembram de honrar o Senhor. Eles se esquecem. Quantas pessoas têm saído da presença do Senhor como aqueles 10 leprosos que foram pedir a cura? Os 10 foram curados, mas apenas um voltou para agradecer a Deus. Mas também só esse que voltou para agradecer a Deus, Jesus falou que estava salvo. Todos foram curados. Há uma graça comum sobre a humanidade, e essa graça comum abençoa as pessoas, irmã. Mas só aquele que honra o Senhor é aquele que vai receber honra de Deus. A oração de Samuel trouxe libertação ao povo de Israel. O povo de Israel estava sitiado pelos filisteus. Isso está registrado no capítulo 7, do versículo 2 ao 13. 7, do versículo 2 ao 13. Versículo 2 ao 13. A Bíblia diz que os filisteus haviam cercado Israel, estavam caminhando para atacar Israel, um exército em grande número. E a Bíblia registra assim, a partir do versículo 2: desde aquele dia a arca ficou em Quiriate. Deixe-me falar com você. A arca representa, no Velho Testamento, a presença de Deus. Então, aonde a arca estava a presença de Deus. Isso no Velho Testamento. Mas hoje, onde nós estivermos, também podemos ter a presença do nosso Deus. Deus está neste lugar. Amém? Desde aquele dia a arca ficou em Quiriate Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. 20 anos lamentando. Samuel falou a toda a casa de Israel: se é de todo o coração que vocês estão se voltando para o Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele. Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram do seu meio os Baalins e os astarotes e serviram só ao Senhor. Samuel disse mais: congreguem todo Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram diante do Senhor, e jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. O que eles fizeram? Confissão dos seus pecados. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governadores dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então os filhos de Israel disseram a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. Quando o povo de Israel ficou sabendo que os filisteus estavam vindo para atacar, eles ficaram com medo. Aí eles foram ao profeta e falaram: clame por nós ao nosso Senhor, ore por nós, interceda por nós. A esperança deles passou a ser o nosso Senhor.
E no versículo 9 está escrito: então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto aos filisteus, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com um grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Aleluia! Se você clamar ao Senhor, Deus vai conceder vitória. Se você ficar na presença de Deus, Deus vai lhe conceder vitória. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus. A oração, quando o povo pediu a Samuel, insistiu com Samuel: queremos um rei. Deixe-me falar um pouquinho sobre isso. Olha, o povo não pediu a Deus um rei. O povo pediu ao profeta: dá-nos um rei. Esse profeta estava de bola cheia, estava ou não estava? Estava ou não estava? O povo está confiando tremendamente nesse profeta, nesse homem de Deus. Não, irmão Nelson, me dá um rei, unge um rei. Samuel podia se sentir de bola cheia: eu sou o cara, eu orei, os filisteus foram derrotados, eu sou fruto de oração, o povo todo me honra, o povo todo me ouve, os cultos que eu faço, a igreja está lotada, aonde bota a minha fotografia lá e diz que eu vou pregar, a igreja está lotada. Eu vou escolher um camarada aí que eu acho que ele é legal, vou escolher aí, vou ungir ele, vou botar, quem sabe não sobra nem uma beirinha para mim aí no governo, uma mamadazinha. Mas foi isso que Samuel fez? Não. A Bíblia diz, no capítulo 8, do versículo de número 21, Samuel ouviu todas as palavras do povo e as repetiu diante do Senhor. Olha, eu quero dizer para você o seguinte, isso é importantíssimo, isso aqui que Samuel fez, é importantíssimo. O povo falou com Samuel, pedindo a Samuel um rei. Aí Samuel foi orar a Deus, mas a oração de Samuel não foi assim: Deus, dê um rei para o povo. Deus, eu tenho visto o trabalho do Rodrigo, eu tenho achado que o Rodrigo é um homem de Deus, entrega o reinado de Israel para o Rodrigo, coloca lá o Léo para assessorar, o Léo é muito amigo dele. Ele não chegou para Deus dizendo o que Deus devia fazer. A Bíblia diz que Samuel foi dizer para Deus o que o povo tinha falado para ele. O povo. Olha o que está escrito. Samuel ouviu todas as palavras do povo, ouviu e as repetiu diante do Senhor. Samuel não foi lá pedindo a vontade dele. Samuel foi lá pedindo: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O povo está falando isso. O que eu digo para o povo? O povo está pedindo isso. O que eu falo para o povo? Então, versículo 22, então o Senhor disse a Samuel: atenda a voz do povo e escolha um rei para eles. Então Samuel disse aos filhos de Israel: cada um de vocês volte para a sua cidade. E aí o texto discorre. Saul se encontra com Samuel e é ungido Deus. Então qual a lição que eu aprendo aqui, irmãos? Ainda nos dias de hoje, a nossa oração precisa ser: seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, principalmente nos rumos da nossa nação. E agora, esse último ponto que eu quero abordar está em 1 Samuel capítulo 12, para que você entenda a responsabilidade do sacerdócio
para que você que está me ouvindo, se você é um ministro de louvor, se você é um pastor, se você é alguém que ministra na sua igreja, se você é um líder de juventude, se você é um líder de louvor, se você é um líder de departamento da escola bíblica infantil, enfim, se você exerce algum cargo de liderança na sua igreja, nós olhamos para Samuel aqui e vemos uma coisa muito importante. No capítulo 12, no versículo 23, Samuel diz assim: quanto a mim, ele falando com Deus, quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Esse é o papel do líder, é o papel do pastor. O pastor que não ora pela sua igreja, pelas suas ovelhas, pelas ovelhas as quais o pastor dos pastores, o nosso Senhor, tem confiado a ele. O pastor que não ora pelas suas ovelhas está pecando contra o Senhor. O líder de juventude, o líder de escola bíblica dominical, o líder de louvor,